Então, boa noite. O pessoal tá chegando. Valma também entrou agora. A gente tá se encontrando, né? Depois de um tempo, um mês praticamente. Um mês, né? Aí a gente vai retomar hoje. Vamos começar com as preces. E a gente faz um pouquinho uma pequena reflexão, lembrando um pouco do refúgio, né? Que foi o último capítulo que a gente viu. E esse agora a gente vai iniciar o capítulo, né, são dois próximos capítulos, vai ser sobre Bodhicitta, mas aí ele divide um pouco, né? Ele dá uma ênfase nesse primeiro capítulo e uma outra ênfase no segundo capítulo, tá bom? Sobre a Bodhicitta. Então vamos lá, deixa eu compartilhar. Share. Então, queridos, vamos encontrar uma posição confortável, deixar o corpo relaxar, com 3 respirações profundas. A gente pode imaginar que está limpando, né, os nossos canais sutis. Soltando as tensões do corpo, soltando, deixando a nossa respiração fluir naturalmente, deixando a nossa mente calma, aberta no momento presente. Pronta aqui para o nosso encontro. E a gente começa com olhando, né, para essa imagem de Guru Rinpoche, lembrando da nossa motivação. Apreciando, né? Vamos começar com os 4 pensamentos. O primeiro deles, apreciando a nossa vida humana preciosa. Lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente só olhando ao redor, a gente pode ver, olhando nas mídias, na TV, quanto sofrimento hoje as pessoas estão passando no mundo. Quão raro é você ter as causas e condições para praticar com calma, com tranquilidade, né? Aprofundar num caminho genuíno de transformação da mente, do coração. Então a gente se alegra reconhecendo que nós reunimos em incontáveis vidas passadas as causas e as condições para agora a gente poder estar nesse caminho, aprofundando, nos preparando também, né, para as dificuldades, os obstáculos que possam surgir, em especial no momento da nossa morte. Mas agora a gente se alegra porque a gente tem esse caminho genuíno. A gente encontrou o Dharma, nossos professores, a Sangha. Mas imediatamente a gente lembra, né? A gente lembra que todas essas condições são impermanentes. Então a gente cuida, né, de aproveitar cada momento como momento de prática, não perdemos tempo, simplificamos a nossa vida e transformamos tudo em prática, nos preparando para todas as mudanças que podem vir, em especial o momento da nossa morte. E aprofundando claramente, né, compreendendo a natureza do sofrimento, as suas causas, a gente encontra, né, a lei de causa e efeito, o karma, que nos conduz, né, as energias de hábito, as condições que a gente moveu e agora se apresentam para nós. Então a gente vê que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Então a gente cuida de acolher o que surgir como caminho e de a gente gerar as causas e condições favoráveis para o nosso caminho, cuidando das nossas ações em corpo, em fala e em mente. Buscando nos vincular a ações que
tragam, né, benefícios para nós e para os outros, evitando causar sofrimento. Isso obstaculiza a nossa prática, nos afasta do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. E por fim, a gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento, entendendo que enquanto a nossa mente está operando com ignorância e delusão, nós estamos imersos nos 3 reinos do samsara: reino do desejo, da forma e da não forma. E eles nos conduzem ao sofrimento. E a gente então, compreendendo a natureza mais sutil do sofrimento, que é o fato da gente nossa mente operar com ignorância, não reconhecendo a sua verdadeira natureza, com isso surgindo a delusão, a apreensão equivocada da realidade, da experiência. Então, com isso a gente reforça a separação, a dualidade, gerando autocentramento, com isso as aflições mentais, com elas as ações não virtuosas, e elas nos conduzem ao sofrimento. Entendendo isso, compreendendo cada vez mais profundamente esses 4 pensamentos, então surge em nós essa energia, a renúncia a essa inteligência do samsara, a renúncia à ignorância e à delusão, surge em nós uma energia que nos direciona para um caminho genuíno. Surge em nós a energia do refúgio. E com essa compreensão cada vez mais consolidada, né, como a nossa fundação, a gente então renova nossos votos, né, nesse caminho que aparece para nós a partir das 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, mas que vai nos conduzindo até a gente realizar, na verdade, os 3 kayas. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsagi Pesonam Ki Drola Penchi Sangye Druparsho Sangye Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsagi Pesonam Ki Drola Penchi Sangye Druparsho. Com esse nosso coração aquecido, com esses votos renovados, é natural surgir em nós a bodhicitta da aspiração, representada por essas 4 qualidades que surgem naturalmente na nossa mente, nos nossos corações. Esse desejo de que não só nós, mas todos os seres tenham a felicidade de suas causas, em especial aqueles que a gente conhece, que têm conexão conosco, esses principalmente, mas a gente vai aos poucos estendendo em todas as direções, para todos os seres. Que nós e todos os seres sejam livres do sofrimento e de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Então, com essa motivação do Bodhisattva, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que toda a nossa confusão, todos os nossos obstáculos possam ser removidos,
para que a nossa mente possa realmente realizar a sua verdadeira natureza e a gente poder ajudar todos os seres a fazer o mesmo. A gente pode, enquanto está em torno da prece 7 linhas, a gente pode imaginar que bênçãos vêm do coração de Guru Rinpoche na forma das 5 luzes da mente de sabedoria, em nossa direção, na direção de todos os seres, em especial aqueles que estão em grande sofrimento e aqueles que estão causando grande sofrimento. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgenyu Genu Jansam Pema Gesa Dompolaya Tsencha Genu Drunye Pema Jone Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilop Tisheksuso Guru Pema Siddhi Hum. A gente se abre para receber essas bênçãos e deixar que toda a nossa confusão se dissolva, se purifique nas luzes de sabedoria dessa mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas. Orgenyu Genu Jansam Pema Gesa Dompulaya Tsencha Genu Drunye Pema Jone Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilopti Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Então, com confiança, a gente acolhe essas bênçãos de Guru Rinpoche na forma dessas luzes de sabedoria que se direcionam para o nosso coração, purificando toda a nossa confusão no corpo, em fala e em mente. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, tendo oferecido essas bênçãos, né? Ele, então, alegremente se dissolve em luz. E essa esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria, vem do topo da nossa cabeça. E a gente pode imaginar que vai para o topo da cabeça de todos os seres. Os amigos, parentes, conhecidos, estranhos. Todas as pessoas, todos os seres. Essa esfera de sabedoria, de luz de sabedoria desce pelo nosso canal central. Repousa em nosso coração. A gente se deixa experimentar essa radiância a partir do nosso próprio coração. Penetrando todo o nosso corpo, nossa fala, nossa energia e a nossa mente. Irradiando em todas as direções, tocando a tudo e a todos. A gente repousa aí nessa abertura luminosa. Que é a nossa verdadeira natureza. Esse espaço lúcido. Tudo manifesta.
a gente toma o refúgio desse reconhecimento, da melhor maneira que a gente puder, sabendo que essa experiência, esse espaço luminoso, cognoscente, é a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza de todos os Budas, de todos os seres. E a gente pode aproveitar, reconhecer que quando a gente então toma refúgio nesse caminho para estabilizar esse reconhecimento, para remover os obstáculos, para esse reconhecimento, essa tomada de refúgio é uma decisão sobre esse caminho, que passa a ser o nosso caminho. Passamos a ter confiança. Com isso a gente assume o compromisso de seguir. A partir das 3 joias, com o apoio das 3 raízes, até a gente chegar nos 3 kayas. Conhecimento dos 3 kayas. A gente agora tem essa confiança de que tomou um refúgio nesse caminho, e a gente está seguindo nele. E essa tomada de refúgio significa aceitar que não tem outra abordagem. É como se a gente tivesse agora ciente de que tomou veneno. E agora a gente tomou a decisão de tomar o remédio, que a gente vê como genuíno, para remover toda essa confusão. E é como se a gente dissesse para nós mesmos: para mim chega, basta, como diria Luance. Agora meu compromisso é o de não causar mal aos outros, nem a mim mesmo, né? Nem aos outros. Isso é definitivo. Meu compromisso não é simplesmente trabalhar para o meu próprio benefício, mas trazer benefícios aos outros. Quanto a isso, estou seguro. Até agora, não prestei muita atenção à minha mente. Não examinei a sua natureza, nem como ela funciona. Mas de agora em diante, porém, eu vou estar alerta e manter presença mental. Isso é entrar no caminho. Vou me observar com firmeza. Vou fazer um esforço para acentuar e incentivar tudo aquilo que for virtuoso em mim, revertendo e eliminando, com o tempo, minhas tendências não virtuosas. E ajudar os outros a fazer o mesmo. Então a gente reconhece que a gente não está sozinho nesse caminho. Todos os seres estão conosco. Toda a nossa realidade, toda a nossa experiência. Então, com essa alegria, com essa energia, a gente então retoma aqui o nosso encontro, o nosso estudo com o Shagdu, né? E conosco, né? A nossa própria, dividindo a nossa própria experiência no caminho.
Então, é isso, né? Então, o refúgio, né, a gente viu que é a porta de entrada, né? De verdade, no caminho do Mahayana, do Vajrayana. Sem essa decisão, né? A gente fica para lá e para cá, para lá e para cá, e se perdendo tempo, né? Claro que dentro do próprio caminho que a gente está escolhendo, né? A gente vai tendo um processo de aprendizado, de aprofundamento, e aí a gente vai crescendo, vai fluindo, vai amadurecendo. Esse próprio voto de refúgio vai amadurecendo, né? E aí a gente vai encontrando, né, os meios hábeis, né, as causas e as condições para que o nosso caminho floresça, né? Então nós estamos nesse processo, né? Descortinando assim, esse caminho, né? Entendendo, compreendendo. Mas uma coisa é certa, acho que a gente não tem mais dúvida, assim, que é essa a nossa jornada é por aqui, né? É o Buda Dharma, né? Aí dentro do Buda Dharma tem vários processos, vários caminhos, né? Várias entradas, assim. Mas a gente entrou na corrente, tipo assim, né? A gente está tomando essa corrente maravilhosa, né? Então é isso, queridos. Vamos para o nosso próximo capítulo, que seria agora a Bodhicitta, né? Próximo passo. Oi, querida. E aí, Flori, à medida que o tempo passa, a gente começa a ver cada vez, para mim, o refúgio está sendo mais importante, né? Com certeza. Cada vez fica mais importante. Você começa a ver a importância da coisa, né? E não é à toa que o Shaggy Olhar para o explica. refúgio de um jeito, hoje em dia olha de outro jeito, talvez mais tarde vai ser mais ainda. Porque o Começa a refúgio, ver. na verdade, é o passo muito principal para Guru Yoga, né? E a Guru Yoga não é uma adoração de um alguém, não, é nos aproximar do reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que é o reconhecimento dos três kayas, né? Buda, a Dharmakaya, Sambhogakaya e o Nirmanakaya, né? Aí a gente, pronto, a gente sela, né? A gente chega no refúgio último, né? Que é o reconhecimento dessa dimensão que permeia todas as mentes, né? Que é igual, inseparável das mentes de todos os Budas, né? Então é super importante. Na verdade, o caminho é todo importante, né? Que agora ele vai falar, a Bodhicitta é muito importante. Né? Na verdade, tá tudo entrelaçado, assim. É uma rede para que a gente possa, que nos ajuda a soltar o quê? Aquilo que nos mantém na roda, que é o quê? O apego ao senso de eu, de outro. E a gente não consegue, com isso, a gente se distancia do reconhecimento dessa dimensão aberta, luminosa, cognoscente, que é a nossa verdadeira natureza. A gente está contraído nessa identificação com um eu separado da experiência, do outro, da experiência. Né? E todo o caminho é para a gente soltar essas amarras e reconhecer essa dimensão aberta. Né? Que agora a gente, né, a gente fica meio, né, sem saber bem como a gente lida, né? Sem esse reconhecimento também, como ele é, né, você vê as três dimensões, Dharmakaya, que é a dimensão da abertura, né, da abertura, que não tem nada para se agarrar, né, que é a dimensão da vacuidade, mas tem a dimensão Sambhogakaya, que é o calor, a energia, ele não é um nada, ele é o vivo, essa dimensão é viva, ela manifesta, e ela manifesta mesmo assim, ela está aqui, ela se toma um corpo, inclusive, que é o Nirmanakaya, né? São as formas, assim, a parte mais densa, visível para os seres, né? Então a gente vai nesse processo a gente vai integrar isso tudo. Não vai deixar nada para trás. A gente vai integrar isso tudo. É como o Buda se manifestou. Ele se manifestou em corpo, como um ser humano, né? Comum. Por exemplo, o Buda Shakyamuni, por exemplo. A gente pode olhar para os nossos mestres, Dalai Lama. Olha assim, é um ser humano, né? Mas não é. Porque não é apenas... Ali é um aspecto Nirmanakaya.
mas ele está repousando no Sambhogakaya e no Dharmakaya. Então tem uma dimensão, é uma mente que tem uma experiência da realidade em outra dimensão. Isso está na nossa mão. Todos os seres podem acessar isso. Agora, o que nos impede? A gente estar preso, nossa mente está contraída num reconhecimento, né, de uma identidade, de um corpo, uma mente, aí pensamentos, ideias, valores, história, narrativa, blá, 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 experiência de mundo, aí tudo, né? Então é legal, né? Vamos lá, então? Deixa eu chamar o Shagdu aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Pronto. Então hoje a gente vai aqui no nosso índice, né? Nós estamos na parte 3, parte 3, Refúgio e Bodhicitta. A gente já viu o refúgio. E agora nós temos mais 2 capítulos que o Shagdu vai aprofundar a questão da Bodhicitta, né? Esse primeiro, que ele vai chamar de o nascimento da Bodhicitta. Né? Como é que a Bodhicitta surge, que aí ele vai falar das 4 qualidades incomensuráveis. E depois as Bodhicittas da aspiração e da ação. Que aí a gente vê... Aí há 6 perfeições, né? Certo? Então é a prática do Bodhisattva aqui, que é imprescindível para o caminho do Vajrayana. O Vajrayana faz parte do Mahayana. Então você não pode entrar no Vajrayana sem ter refúgio Bodhicitta, sem ter isso. É isso que ele está querendo dizer, né? Então é a base, é fundamento, assim, para o caminho do Vajrayana. Então tá. Então a gente vai iniciar o capítulo da Bodhicitta, né? Que é 14, na página 149 do livro dessa edição aqui. Deixando nascer a Bodhicitta. Que aqui está no PDF, né? Tá o nascimento da Bodhicitta, mas na edição antiga está deixando nascer a Bodhicitta, nessa edição aqui, né? Eles fizeram uma revisão, né? Provavelmente algumas coisinhas. Então, para nos orientarmos no caminho espiritual, então a Bodhicitta é a mente, nessa atitude. Então, para nos orientarmos no caminho espiritual, tá? A gente entra com refúgio, né? Tá, mas tem uma orientação aí nesse processo, que é a Bodhicitta. Precisamos de uma meta em direção a qual trabalhar. Da mesma forma que uma flecha precisa de um alvo. Por meio da Bodhicitta, o passo seguinte de acesso à prática nas tradições do Mahayana e do Vajrayana, então, por meio da Bodhicitta, visamos a atingir a iluminação para o benefício dos outros seres a cada momento que praticamos. Essa é a melhor meta possível. Aí a gente pode ver, né? Que o método, os meios hábeis, o refúgio é um meio hábil, né? Que nos, digamos assim, faz com que a gente vire 180 graus, né? E aí a gente encontre, né, uma certeza, né, uma energia, o Lama fala, um espírito de emergência, assim. Não quero mais isso, não quero mais ficar nessa mente, né, dual, remoendo, esperando a morte chegar, e aí a gente não perdendo a nossa vida humana. Mas aí tem que ter um direcionamento nesse caminho, né? Não basta tomar o refúgio, a gente tem que gerar esse espírito, né, da Bodhicitta, que é essa ideia, né, essa aspiração que a gente vai atingir a iluminação, não só para nós, mas para benefício dos outros seres, a cada momento que praticamos. E isso o quê? Vê, de cara, já nos coloca diante, é mais um meio hábil para a gente sair do autocentramento. Primeira coisa, eu vou considerar a minha prática, eu vou considerar todos os seres na minha prática. Né? Aí, nas práticas de Nuntra, tudo, a gente é orientado no refúgio, na Bodhicitta, a gente está imaginando todos os seres junto de nós, os pais, as mães, os amigos, os inimigos, todos, né? Junto da gente, sempre, né? Então, a gente senta considerando todos os seres. Até porque a gente não vive sozinho, né? A gente não veio sozinho ao mundo, a gente não vive sozinho. Então,
É óbvio que a nossa... E aí depois a gente vai ver, né? Essa direção que a Bodhicitta nos dá, de buscar, né? Aí vai ver, né? Com a prática das 4 qualidades incomensuráveis, que começa com a equanimidade, é em direção ao quê? Que a gente acolha a nossa experiência como um espelho, né? Como um espelho, né? Vai chegar essa prática da equanimidade, vai nos levar à prática da inseparatividade. A equanimidade leva à igualdade, mas no final vai levar à inseparatividade, porque a gente vai ver que a nossa mente, tudo que acontece ao nosso redor é inseparável da nossa mente. Então, é um meio hábil, assim. Isso tudo para nos remover do autocentramento, né? Que é o que nos mantém afastados do reconhecimento dessa dimensão, que tudo permeia da nossa mente, assim, né? Então é interessante, assim, para ver. Aí a gente vai ter, né, o próprio Shagadu vai colocar aqui algumas questões interessantes, assim, em relação à Bodhicitta. Vamos lá, ouvir ele, que é melhor. Então ele vai dizer assim, então essa é a melhor meta possível. Então, por meio da Bodhicitta, visamos atingir a iluminação para benefício dos outros seres a cada momento que praticamos. Essa é a direção no qual a gente vai trabalhar. A Bodhicitta, ela constitui a base, o fundamento de tudo que fazemos nesse caminho, né? Semelhante à raiz de uma árvore medicinal, cujos galhos, folhas e flores produzem todos os medicamentos que preservam a vida. Então é essa aspiração que vai fazer a nossa prática florescer. Sem ela, a gente vai estar com um problema. Se a gente não tiver essa aspiração, se a gente achar que não, o nosso caminho é para nós, de alguma forma, e a gente não olhar ao nosso redor, os outros, seja como for, a gente está com um problema. Vai estar gerando um impedimento, né, no caminho. O próprio caminho da iluminação, né? Então, a qualidade e a pureza da nossa prática depende do fato de a Bodhicitta permear cada um dos métodos que utilizamos. Com ela, tudo fica assegurado, se a gente tem essa aspiração. Sem ela, no final, nada vai funcionar. Se no fundo, a gente cultiva qual é a aspiração contrária à Bodhicitta? É autocentramento, é autocentrada, é egoísta. Seja para você, para o seu, seja em que dimensão for. Se a gente tiver qualquer senso de limitação, aí a gente está nos auto-impedindo, né? Por isso que o cultivo dessa mente ampla é muito importante. Aí tem várias formas de a gente chegar nesse cultivo, né? Ele também vai dizer que, no capítulo seguinte, ele vai dizer que tem várias formas de você cultivar essa Bodhicitta. Então, aí fica mais interessante assim a gente entender. Aí ele vai dizer, é por essa razão que desde a primeira vez que ouvimos os ensinamentos, dizem-nos para estabelecer a liberação de todos os seres como o objetivo da nossa prática. Nós nos tornamos os recipientes apropriados para os ensinamentos espirituais e praticamos, transformando motivação autocentrada em uma atitude altruísta. Pode parecer meio estranho para nós, né? Como é assim, eu não consigo dar conta da minha vida, né? Como é que eu vou estar pensando, né? No começo é um pouco isso, às vezes até a gente pode se atrapalhar muito, porque a gente quer ser o Bodhisattva sem ter as condições para isso, né? E a gente termina, em vez de estar, né, realmente cuidando, compreendendo a prática, a gente pode se atrapalhar um pouco nesse processo. Ele também vai dizer isso aqui, lá na frente. Então, a Bodhicitta, mas a gente tem que, e isso é a bússola, a gente tem que colocar essa bússola. Minha prática não é para mim apenas, é para toda a minha experiência, todos os seres, né? Eu quero, eu gosto, que eu não gosto, tudo isso faz parte da minha experiência. Então, é por essa razão que aí ele diz, né? Então, a Bodhicitta, ela tem 3 componentes. A compaixão pelo sofrimento de todos os seres, e essa compaixão, ela vem porque a gente vai ver lá na frente, quando ele falar das 4 qualidades, ele diz que ele deve começar com a prática da equanimidade. Reconhecer que nós todos temos o mesmo potencial. E quando as pessoas, e nós, e todos os seres, né, que a gente gosta, que a gente não gosta, né, nossos amigos, nossos inimigos, humanos, não humanos,
eles todos têm o mesmo potencial, né? Tem a mesma aspiração de ser feliz e de evitar o sofrimento, e a gente vai gerar naturalmente, a gente vai gerar uma sensibilização. Porque da mesma forma que nós queremos isso, o outro também. Aí a compaixão surge naturalmente, né? Na bodhicitta, né? Então, um dos componentes da bodhicitta é a compaixão pelo sofrimento de todos os seres. A aspiração de alcançar a iluminação para o benefício de todos eles. Aí já é o segundo componente. É chamada de a bodhicitta da aspiração. Então, tem a compaixão, que é, né, a compaixão pelo sofrimento de todos os seres, essa sensibilidade que surge em nós. Depois, com isso, vai surgir em nós essa aspiração de alcançar a iluminação para beneficiar esses seres que estão em sofrimento, que é a bodhicitta da aspiração. E depois surge o terceiro componente da bodhicitta, que é a participação ativa no caminho da liberação, para conquistar essa meta, que é chamada de bodhicitta da ação. E essas duas bodhicittas, da aspiração e da ação, ele vai depois aprofundar lá principalmente a bodhicitta da ação. Aqui ele vai aprofundar a bodhicitta da aspiração, mas a bodhicitta da ação ele aprofunda no próximo capítulo. Então, a expressão bodhicitta, em sânscrito, é traduzida para o tibetano como Janchu Sem. Jan significa a remoção dos obscurecimentos. Chu é a revelação de todas as qualidades perfeitas internas, ou seja, já presentes, né? E Sem é mente. Então, Janchu Sem. Então, por meio da prática da bodhicitta, purificamos os obscurecimentos e fortalecemos nossas qualidades positivas intrínsecas, revelando a mente iluminada, que já está presente. Então, cultivar essa mente que aspira o benefício, que aspira a iluminação para não é apenas aspira o benefício dos seres, aspira a iluminação para beneficiar os seres, porque a gente vai ver que com essa mente que a gente tem, a gente não consegue, de fato, trazer benefício genuíno. Então, a bodhicitta faz com que a gente busque o motor mesmo, quando a gente quer ajudar, é dizer assim, eu tenho que me preparar para isso. Então, ela nos ajuda a gente realmente nos direcionar nossa mente para a iluminação, para benefício dos seres. Então, maravilhoso, né? Então, os obscurecimentos da mente, eles podem ser comparados ao barro que recobre um cristal que está enterrado há muito tempo. Sempre aquela ideia de que os nossos obscurecimentos não é uma condição imutável, não é uma condição última, e que a nossa condição e essa liberação e iluminação que a gente vai buscar, ela também não está em um lugar diferente, ela já está presente, ela está apenas encoberta, né? Então, os obscurecimentos da mente podem ser comparados ao barro que recobre um cristal que está enterrado há muito tempo. Se pegarmos o cristal coberto por aquelas crostas, parece uma pelota de barro. No entanto, suas qualidades essenciais não foram de forma alguma reduzidas, apenas ficaram obscurecidas. Assim é a nossa mente, né? Se removermos o barro, o cristal ficará translúcido e suas qualidades se tornarão aparentes. Do mesmo modo, ao purificar e remover os obscurecimentos da mente, revelamos nossa verdadeira natureza cristalina. Qual é a natureza desses obscurecimentos? São as aflições mentais, principalmente. Principalmente o autocentramento, né? A ignorância, o não reconhecimento, a delusão e o que surge daí. Apego, aversão, um autocentramento que gera apego e aversão e todas as outras emoções aflitivas que nos mantêm fechados nesse reconhecimento, na dualidade. E aí, pronto, é como se a gente colocasse barro no nosso cristal, né? Tivesse toda hora colando barro no nosso cristal, quando a gente reforça o autocentramento e as aflições, né? Então, na hora que a gente começa a usar os métodos, que começa com refúgio e depois agora cultivar a mente da bodhicitta, normalmente a gente faz a prece de refúgio e bodhicittas juntos, né? Não tem como a gente tomar refúgio e imediatamente não fazer o voto do bodhisattva nesse caminho. Então já vai ser natural, assim. Porque a gente vai entender que essa condição última está na mente e
Todos os seres sencientes têm uma mente. Então nós somos, né, dessa perspectiva, nós somos iguais, né? Não há diferença. E aí ele vai dizer, nós sempre buscamos por essa essência do lado de fora, embora ela se encontre em nosso interior. É como procurar por toda parte por um cavalo perdido, seguindo incontáveis pegadas pela floresta, e descobrir por fim que o cavalo estava no porão da nossa casa o tempo todo. A compaixão, então, o primeiro aspecto da bodhicitta, ela também existe de forma intrínseca dentro de nós. Embora tenhamos naturalmente um bom coração, geralmente ele está bastante limitado, agora, pelo autocentramento, né? Por meio da prática, podemos expor e despertar nossa compaixão perfeita e ilimitada. Então, quando a gente começa a cultivar esse senso de considerar todos os seres, né? Aí ele vai dizer, né? Como a gente faz isso, né? Tem esse método, né? Então, tem um método para a gente cultivar isso. São as 4 qualidades incomensuráveis. A gente cultiva a bodhicitta da inspiração, cultivando as 4 qualidades incomensuráveis. E a gente começa, então, a gerar essa sensibilização. E a gente vai diminuindo as nossas arestas, né? O grupo de amigos e o grupo de inimigos vão se diluindo, assim, né? E a gente vai considerar todos os seres como iguais, né? Para nós. Não é fácil. A gente tem muito apego envolvido, muita aversão envolvida, né? Mas vai ser natural no processo, né? À medida que a gente vai compreendendo, olhando em nós a confusão, olhando para os outros, e a gente vai começar a ter esse senso de equanimidade, né? De igualdade por perceber que todos nós temos o mesmo potencial, mas temos a mesma confusão. A raiva em mim é igual à raiva do outro, né? O apego é igual, né? Então, a inveja. Então ele vai dizer, então a compaixão, esse primeiro aspecto da bodhicitta, também já está de forma intrínseca dentro de nós. Faz parte da nossa verdadeira natureza. Aí o Janchu Sem, que é bodhicitta, né, em tibetano, é assim, tanto o método quanto o fruto da prática. Por isso que ela é base, fundação, assim. Ela é método, mas é um fruto no final. Né? Porque o que surge de uma mente iluminada? O Lama Santa vai dizer, né? As 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições né? Em todas as dimensões, né? No reino da forma, da não forma, no desejo da forma, da não forma, né? Enfim, todas as situações, né? Todos os reinos, né? Na verdade. Então a bodhicitta, né? Janchu Sem, é assim, tanto o método quanto o fruto da prática. A gente vai usar como método, mas o que a gente vai encontrar é a nossa qualidade, né? A gente vai cultivar a compaixão, mas no final das contas a gente vai reconhecer que a compaixão já era a nossa qualidade básica, né? Então, devido ao impulso da bodhicitta, a essência da mente, que é como o sol, revela-se por completo, fazendo surgir espontaneamente e sem esforço benefícios para os outros. É como os reflexos do sol, que podem ser vistos em todos os recipientes que contenham água. Então, ele está querendo dizer aqui que quando a gente realmente começa a praticar a bodhicitta, né, praticar as 4 qualidades incomensuráveis, as 6 perfeições, a gente vai removendo aquilo que encobria as qualidades da nossa própria mente, que essencialmente é compaixão, amor e compaixão e sabedoria, consciência, como diz Mingyur Rinpoche, né? Awareness, love and compassion and wisdom, né? Então, consciência, amor e compaixão, sabedoria. Então já era a nossa natureza. Então a gente vai usar como método, mas ele é o fruto, no final das contas. E aí, uma vez que a gente repouse, que essas qualidades se manifestam, a nossa ação vai ser naturalmente benéfica. Naturalmente, né? Então, espontaneamente, sem esforço, surgem os benefícios para os outros. Porque não tem outra coisa para fazer. É um pouco isso, assim, né? Então, aí ele diz, começamos a prática da remoção dos obscurecimentos da mente, reduzindo a nossa autoimportância e voltando nossa atenção para os outros.
O hábito de nos focarmos em nós mesmos vem sendo reforçado a incontáveis vidas, razão pela qual estamos presos no samsara. O autocentramento nos mantém presos no samsara, que é exatamente os 3 animais ali. A ignorância leva, que é o não reconhecimento, leva a uma mente que aprende erroneamente, que se contrai, aí aprende erroneamente a experiência como dual, né? E aí surge apego e aversão. Então, aí a gente gera esse hábito, né? De nos protegermos, né? De focarmos em nós mesmos o tempo inteiro, né? Nós estamos o tempo todo nos protegendo ou querendo aquilo que nos, né? Aquilo que nos dá uma sensação de segurança, né? Para essa identidade, né? Então, o hábito de nos focarmos em nós mesmos vem sendo reforçado em incontáveis vidas, razão pela qual estamos presos no samsara. Os Budas eliminaram os pensamentos egoístas e comuns, cultivaram motivação altruísta e assim alcançaram a iluminação. A gente começa com essa motivação, porque no final das contas, a gente vai realizar que a nossa mente, tudo é inseparável da nossa mente. E aí, todos os seres fazem parte de nós, de certa forma, né? Nesse sentido. Então, se a gente quer trazer... Como é que a gente poderia... Se a gente quer o bem para nós, como é que a gente não quer o bem para aquilo que está manifestado na nossa frente, né? Que é uma manifestação da nossa própria mente. Porque não vai ter mais essa separação, na verdade. Aí ele vai dizer, então os Budas, então é na hora que a gente começa né? Começamos a prática da remoção de obscurecimento da mente, reduzindo a nossa autoimportância. O desenvolvimento desse tipo de motivação repousa sobre 4 pedras fundamentais, chamadas as 4 qualidades incomensuráveis. Então esse método, cultivar as 4 qualidades incomensuráveis, é o método que nos ajuda a cultivar essa motivação de olhar, de sair diminuir a nossa autoimportância e considerar o bem-estar, o benefício para os outros. Né? Então, a primeira, a gente já sabe, as 4 incomensuráveis, né? Ele começa com a equanimidade, que eu acho que, para mim, faz todo sentido. Depois, ele vai falar da compaixão. Uma vez que a gente tem a equanimidade, que é olhar o outro como igual a nós, com a mesma confusão e o mesmo potencial de liberação, surge o quê? Compaixão. Óbvio. E aí, tendo equanimidade e compaixão, surge amor, que é querer que o outro seja feliz. A gente vai regar as qualidades do outro, né? E aí, com compaixão, com equanimidade, compaixão e amor, vai ter o quê? Alegria, regozijo. A gente vai ficar feliz quando o outro estiver feliz, né? Pela felicidade do outro. Então, é natural, assim, é uma consequência essa prática, né? Então, começando com a equanimidade. Então, a primeira delas, as 4 qualidades incomensuráveis, como essas pedras fundamentais para o cultivo da bodhicitta, então, a primeira delas é a equanimidade, que é uma atitude de igualdade para com todos os seres. Se conseguirmos viver livres de preconceitos e tendenciosidades, sem fazer divisão em nossa mente entre amigos e inimigos, o que a gente pode ver? Seres, se a gente começa a olhar assim, eu sou um ser senciente, hoje preso na dualidade, vivenciando toda essa confusão, mas na verdade, essa confusão só apenas me afasta do reconhecimento das qualidades puras dessa mente. Assim acontece com todos os seres. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, vizinho, né? O pessoal das lojas, meus inimigos, né? As pessoas desse país, de outro país, todos, né? Todos. Aí a gente começa... É interessante a gente cultivar. Aí a gente cultiva essas 4 qualidades, pensando sobre elas, como o Shagdu nos ensinou, né?
aquele método de fazer a mesma coisa com os 4 pensamentos, a gente faz com as 4 qualidades incomensuráveis. A gente reflete, a gente olha e a gente vai, né, abrindo a nossa mente para reconhecer isso. Então, reconhecer a equanimidade, né? Então, a gente vai diminuindo os nossos preconceitos, as nossas tendenciosidades, e aí, né, vai diminuindo essa divisão de amigos e inimigos, e aprendemos a essência da existência, né, a essência da existência, que é essa dimensão aberta, né, luminosa, plena de qualidades, que está agora obscurecida, e plantamos as sementes da felicidade e da liberdade para nós mesmos e para os outros. Então, isso é como se pavimentasse o nosso caminho para a liberação, né? O cultivo dessa qualidade, da equanimidade. Agora, o nosso amor e compaixão, eles estendem-se apenas a certas pessoas, como nossos familiares, alguns, né? Outros não, amigos e entes queridos, mas não a alguém que consideramos um inimigo, ou que a gente considera uma pessoa má, perversa. Agora a gente pode, né, olhar assim, a nossa experiência hoje está muito rica de exemplos, porque está tudo acontecendo na palma da nossa mão, assim, né? A gente está vendo o mundo inteiro na palma da nossa mão. Basta a gente ficar um pouquinho ali na internet, então a gente vê o mundo inteiro acontecendo ali, explodindo, né, sofrendo. Então agora o nosso amor está restrito, nossa compaixão, está restrito a um pequeno grupo de pessoas. Pode ser que não desejemos má sorte para pessoas desagradáveis ou perigosas, mas ainda assim pode ser difícil não nos regozijar quando algo de ruim acontece a elas, quando um míssil cai em determinado lugar e não em outro, pode ser que a gente se alegre, né? Então, quando acontece alguma coisa de ruim para uma pessoa que a gente pensa que é uma pessoa muito, considera agora que é uma pessoa muito vil, né? Então, quando a gente começa a cultivar a equanimidade, a gente começa a ter um senso de... Nosso senso de justiça não vai sair, mas a gente não vai cultivar essa aversão, a gente vai cultivar uma compaixão que vai surgir, na verdade. A compaixão não é você botar a mão na cabeça. Não, é você ver, de fato, a confusão que o outro está fazendo e aspirar que a pessoa se livre disso. Porque nessa vida ou em outras, a pessoa vai colher sofrimento, né? Pode já estar colhendo, mas vai colher na vida futura, né? Então, por isso que o Dalai Lama fala que compaixão é um poder, né? Na verdade, uma proteção. A compaixão é uma mente... A mente que tem compaixão é uma mente que está protegida do egocentrismo, da raiva, né? Que é natural a gente sentir raiva por um inimigo, por alguém que está fazendo nos prejudica o outro, né? Mas a compaixão nos tira desse lugar de reificar o outro como negativo, ruim, e vê claramente a confusão, mas não nos prende, nem prende o outro, nem nos prende nesse lugar também. Né? Então é uma proteção, na verdade, para a nossa mente, a compaixão. Então nós estamos praticando isso, não é só para os outros, nós estamos praticando isso para nós, para a nossa própria mente. Oi, Marcele. É como que diz, sem a compaixão, sem a bodhicitta, nada realmente pode florescer, né? Não pode, porque Não nossa pode mente vai florescer. estar... Mesmo que eu tenha, assim, muito conhecimento e tudo mais, tente fazer uma coisa, mas se eu não tiver uma muito compaixão poder até de realizar coisas, de ajudar, mas se lá no fundo tem... não tem como essas sementes boas germinarem sem a compaixão ou sem a bodhicitta, não tem como. Ele vai dizer isso mais tão à lindo. frente, assim. Se a gente guardar um autocentramento em qualquer nível, a gente vai surgir arrependimento. Nossa mente vai estar desprotegida, porque vai surgir arrependimento, vai surgir raiva, entendeu? Então, é interessante, assim, é uma prática muito... A gente não dá muita atenção, às vezes, assim, as 4 qualidades, mas, na verdade, é a base, né, da mente de sabedoria, né? Então, vamos lá, de volta, né? Desculpa, eita, já ia mexer aqui no botão errado. Peraí, para meu Zoró aqui para cá. Então, ele disse, pode ser que não desejemos má sorte para as pessoas, mas
ainda assim pode ser difícil não nos alegrar quando algo de ruim acontece a elas. Nossa compaixão por uma criança doente pode vir simplesmente de nosso apego a ela. Que se fosse uma outra criança doente, a gente não sentiria. Mas aquela a gente sente, porque a gente tem um apego, né? Então, por meio da prática da equanimidade, cultivamos do fundo do coração uma atitude nobre de compaixão por todos os seres, sem distinção. Claro que a gente, interessante nesse processo da gente olhar como é que está a nossa compaixão, a gente vê, a gente ser bem sincero com a gente. Puxa, eu senti, aqui não deu, aqui com essa pessoa, nessa situação, meu coração está fechado aqui. Mas se a gente parar e olhar, se colocar no lugar daquelas pessoas, aí ele vai dizer como é que a gente cultiva isso, né? A gente se coloca no lugar do outro, aí imediatamente nosso coração se abre. E colocar na pele do outro, nosso coração vai se abrir, nossa mente vai se abrir. Então ele vai dizer, ele diz, né, por meio da prática da equanimidade, cultivamos do fundo do coração essa atitude nobre de compaixão por todos os seres, que é um dos componentes da bodhicitta. Compaixão, depois bodhicitta da aspiração, e a bodhicitta, que a compaixão, vai surgir o quê? Eu querer me iluminar para trazer benefício. Isso é a bodhicitta da aspiração. E depois a gente se entrar em ação, que é a bodhicitta da ação, né? Então, sem ter um coração puro, esse reconhecimento lá no fundo dessa igualdade, né? Porque se a gente não tem esse senso de igualdade, tem um senso de arrogância, de orgulho. Você é melhor que o outro para você julgar o outro, você é melhor que o outro, né? Então, sem ter um coração puro, isso não é fácil, né, gente? Não é fácil. Então, sem ter um coração puro, a prática permanecerá superficial. Não entenderemos de verdade o propósito do Dharma. Então, desenvolvemos equanimidade, ele vai dizer como é que a gente pratica. Em primeiro lugar, dando-nos conta de que todos os seres igualmente desejam a felicidade. Aí é aquilo que o Dalai Lama, né, bate até que todos os seres querem ser felizes e querem se livrar do sofrimento. Uma barata, uma formiga, a pessoa mais vil, um monstro, que a gente pode chamar de monstro, tudo que eles fazem é para buscar a felicidade e se livrar do sofrimento. Essa é a energia. Aí o Mingyur Rinpoche faz uma ligação muito interessante, assim, quando ele fala disso. Ele diz, buscar a felicidade é a semente do amor da nossa verdadeira natureza. Né? Consciência, amor e compaixão e sabedoria. A semente do amor é essa energia natural da gente buscar a felicidade, que está em todos os seres. E a energia que nos faz nos afastar do sofrimento é a compaixão. Então, todos os seres já têm em si amor e compaixão, que agora se expressa assim, como uma mente autocentrada, buscando a felicidade, buscando se livrar do sofrimento, né? Para si mesmo, assim, né? Aí ele vai dizer, então, desenvolvemos equanimidade, em primeiro lugar, dando-nos conta de que todos os seres igualmente desejam a felicidade. Ninguém quer sofrer. Em segundo lugar, contemplamos o fato de que todos os seres, em uma ou outra ocasião, ao longo de incontáveis vidas, já foram nossa própria mãe. Isso pode ser um pouco mais difícil, esse argumento assim de descer um pouco para nós, né? Principalmente nós no Ocidente que temos relações complexas, complicadas com a mãe, né? Que o Lama Santen brinca, né? Freud gerou um problema porque tudo é culpa da mãe, né? Tudo foi a mãe, os padrões, todos os nossos traumas é a mãe, né? Então, ele brinca assim, né? Então, para nós pode ser que seja mais difícil assim a gente considerar isso como um meio hábil para abrir o nosso coração, né? Mas ele diz, tudo bem, você pode começar pela mãe, mas você pode começar por outro ser, você pode cultivar de uma outra forma, mas no final a gente vai incluir todos, inclusive a nossa mãe. Com relações complexas ou não, problemática ou não, a gente vai
era a nossa mãe e é um ser senciente como nós, né? Então, nesse sentido, né? Aí ele diz, para eles usam esse argumento porque para eles é muito... A mãe é o ser mais precioso na cultura do Tibete, por exemplo, é o ser mais precioso que eles têm, assim, né? Então, aí ele diz, então um ponto é nos darmos conta né, como a gente desenvolve a equanimidade. Primeiro, nos dar conta de que todos os seres igualmente desejam felicidade, ninguém quer sofrer. E, por outro lado, a gente pode conseguir que todos os seres, em algum momento, se a gente teve incontáveis vidas, sabe lá, né? Em qual vida a gente já nasceu, em que circunstância, né? Não só os seres humanos, animais, enfim, né? Então, Buda Shakyamuni, outros Budas e Bodhisattvas que removeram o barro que encobria a natureza da mente e se tornaram oniscientes, eles ensinaram que não há um único ser que não tenha sido nosso pai ou nossa mãe. Se a gente olhar, aí, para mim isso passou a fazer sentido quando eu comecei a considerar os ensinamentos sobre a natureza da mente mesmo, de ver a inseparatividade, porque na verdade a nossa experiência é inseparável da nossa mente. Então, todos os seres com que eu estou em contato faz parte da minha bagagem kármica. Então, nesse sentido, todos, né, têm a ver comigo, né? De alguma forma, né? Assim, né? Então, isso é algo que também poderíamos perceber se purificássemos a nossa mente. Então, para mim, esse ensinamento aponta para isso, assim, sabe? Para a dimensão da inseparatividade, de ver que tudo é inseparável da minha mente. Então, é nesse sentido, assim, para mim, que eu interpreto, assim, isso. Que para mim faz sentido. Oi, Marcelo. Mas se a gente pensar na não dualidade, então não tem mente separada, né? É porque não Se a tem gente mãe, pensar na não não tem pai, né? dualidade, Na é uma verdade, é coisa isso nesse assim. sentido. Não, exatamente, a inseparatividade gera isso. Então, se tudo é como se tudo É, fosse manifestação da minha própria mente. Então, isso é inseparável todos de mim. são É como a todos, mãe né? e o Todos. filho, né? Inseparável ali, nesse sentido, né? Então, ela foi mãe porque, em algum momento, estava inseparável, né? O filho da mãe, né? Lá no ventre, né? Por exemplo. Oi, Ana, o Paulo. Para mim, Flori, você veja, é muito difícil essa coisa, na atual circunstância minha, eu tenho que camelar muito, né? Principalmente para aqueles casos de pedofilia. Pedofilia, para mim, quando eu vejo Epstein, pessoas pegam crianças para fazer coisas Muita assim, atrocidade, né? inomináveis, assim. Eu não sei onde que... Se não é o diabo logo que é esse homem, eu não consigo. Você está entendendo? Eu acho que não deve ter um pingo de qualquer coisa lá. Porque você pegar uma criança para fazer coisas Mas quando a gente terríveis, começa a ver isso, a gente consegue ver essas coisas, olhar, ver, até ver os vídeos, ver algumas coisas assim, ver as pessoas, aí quem trabalha em justiça, em hospital, que está diante dessas circunstâncias assim, né, pegando situações, né, o que a gente vê o quê? A gente tenta impedir que aquele ser que está causando sofrimento ao outro pare de causar. Então é importante que sejam denunciados, que sejam, né, processados, né, que se interrompa a ação negativa. Mas ao mesmo tempo, a gente olha para aquele ser que está causando, para aquele ser que sofreu e para aquele ser que está causando sofrimento, com pessoas que estão, um está pagando um karma, o outro está gerando um karma e vai pagar. Entende? Igualmente vai pagar. Então ambos são dignos de compaixão, nesse sentido. Entende? Então a gente não guarda, não é que a gente não se entristeça, não se emocione, mas a gente, com essa sabedoria do Dharma, a gente não vai cultivar um senso de são monstros, são pessoas... Não, eles são seres que estão operando com a mente completamente deludida e que estão gerando um karma incomensurável. São seres dignos de compaixão. Digno de compaixão não quer dizer que vai passar a mão, mas eles devem ser obstaculizados, eles devem ser parados, presos, né? Em alguns casos, até casos assim, de mentes, né, assim, budas que se deparam com situações muito
assim, né, danosos, eles podem até intervir de forma com paixão irada, né, parando o outro de forma drástica, por exemplo, né? Mas, no nosso caso, não é o nosso caso. Mas a gente só o fato de a gente não se prender, quando a ótica a gente prende o outro numa condição, nós estamos nos prendendo nessa condição. Esse é o problema. Prendendo a nossa mente nessa condição. Nós estamos reificando o outro. Se a gente reifica o outro, nós também estamos reificando, em alguma medida, o nosso senso de eu, de justiça, de identidade. Nós estamos também reificando, entendeu? Esse é o ponto. Essa prática não é por conta do outro apenas, é por conta da nossa própria mente também, nesse processo, né? Então, não é fácil. Uma coisa que pode ajudar muito, pelo menos a mim, né? Quando eu vejo o Trump, por exemplo, essas figuras bélicas por aí, né? Isso assim, se você olhar assim, você tem vontade de dar um soco, né? Mas se não, A mas se você olhar mentira, mais, né? A mentira. ai, o que é a mente doente? São doentes graves, Isso, porque a doença grave, o que ela pode fazer? Ela pode mexer com todo o planeta, pois é, imagina, você tá pode vendo destruir, aí. provocar guerra. Ela e muitos outros, muita gente tem É, essa mente bélica, assim. é, Mas o que é uma mente doente, pois é, extremamente doente, é, entendeu? Então, essas pessoas, se a gente pudesse internar, assim, full time, uma clínica psiquiátrica, para ver se faz uma é, lavagem, alguma coisa, porque são muito doentes. é, Então, quando eu vejo assim como paciente, aí aquela agressão que poderia vir já não surge uma pena, sabe, de uhum. ver e a desgraça que isso pode causar para muitas outras pessoas, E entendeu? pra O ela no mal que futuro, isso né? Para os outros e pra ela. e, É, e essas pessoas, elas não percebem, porque é. se percebesse não fariam. Não, com certeza, Se a com pessoa tivesse certeza, uma luzinha dentro de si, não com faria, porque quem tem certeza. é falta de Você luz. olha assim e vê o Trump dizendo o que diz, por exemplo, assim, rindo. A pessoa realmente enlouquece. Debochando. Você vê como a pessoa não tem Ele é louco, noção. É, não tem noção. mas eu Todo mundo tá dizendo isso, né? Mas a pessoa não tem noção. Incrível. não tenho Incrível. noção. No fim, Incrível. você tem uma pena dele, mas você é uma pessoa muito perigosa. É, É a mente muito doente. Assim como tem pessoas assim voltadas para o sexo de uma maneira doentia, isso. Você sabe? vê esses E casos aí. abusam. É, Então você tem que afastá-las, mas elas são extremamente doentes, são com perigosas. certeza. Um doente perigoso, É, mas é um doente. é. Pois é. É isso. É isso aí. A gente precisa ver isso. A mente autocentrada, ela é um veneno que a gente tá com ele. E é um veneno. Não só nos outros, é na nossa também. Porque a gente não sabe se a gente cultiva esse veneno, em que condições podem surgir na nossa vida, a gente fazer uma coisa que a gente não pensaria fazer. Como acontece com tantos casos assim, né? Eu sempre lembro do caso Nardoni, da esposa do cara lá que joga a enteada da janela, né? Por exemplo. Aquela pessoa, ela não se pensava fazendo isso, provavelmente. Mas causas e condições se reuniram, como a pessoa tinha dentro de si esse impulso, a pessoa ali segue, o karma ali se manifestou, né? Então Mas em doses menores a gente faz coisas, né? a gente Em pode doses fazer. menores, A gente pode fazer. a gente também faz, mas em doses menores, assim, de uma Sim. forma mais homeopática, assim, mas a gente faz É. também, né? Porque a gente reconhece. Exatamente. Exatamente. E a gente faz também, A gente mas em doses faz. menores, É. graças a Com Deus. um insetinho que a gente pisa em cima, né? Sai daqui, você quer. Então, é a mesma mente, é a mesma atitude. Só que um grau menor de confusão, né? De dano, né? Então, é interessante isso. Porque a gente Flori, coloca. Oi, Valma. não, pode, Não pode falar. não, é, essa questão do mundo, né, e essas tiranias, tudo, a Marcele falou do Trump e tudo, eu às vezes, quando eu vejo, né, é quase inevitável você ficar com raiva, mas aí, esse treinamento que a gente faz, né, como é maravilhoso, porque aí você já percebe que você está sentindo aquela raiva e você percebe que aquela raiva está em você. Exatamente. É um espelho mesmo. Então aquela pessoa está acionando uma coisa
que você tem, Uhum. você fica louco, que nem a Marcele falou, você quer matar, você quer esganar, vem aquele sentimento, só que porque a gente treina um pouquinho, hein? Uhum. Você já consegue, você fala assim, nossa, olha o que eu estou sentindo, Uhum. olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou desejando que aconteça com essa pessoa. E são coisas horríveis. É. Então, só que aí você percebe que aquilo está dentro de você. Uhum. A pessoa foi só É. ela deu uma acionada naquilo, né? É. E só para Importante terminar, lembrar disso. eu É, me a gente lembro vê. de eu sempre me lembro de um casal, pai de um turista italiano no Rio que foi assassinado por uma pessoa que especificamente morava numa comunidade lá do Rio, né? E os pais, ele morreu, tal, e os pais vieram da Itália, e eles eram muito ricos, e eles doaram uma, uma grana, assim, para a comunidade da onde Uhum. veio aquele Uhum. menino que matou o filho deles, né? Uhum. Eu me lembro quando eu vi isso no jornal, eu São falei, bodhisattvas, né? Isso é uma uau! atitude de bodhisattva, né? Com E é certeza. tão lindo, você chega e É. fica assim, aquela coisa que ninguém faria e que eles já tiveram condições de fazer, e você percebe que como é lindo, né? Você percebe isso. E aí, mesmo que você não consiga fazer, você Se percebe alegra com aquela que aquilo é virtude, uma né? visão muito mais ampla do que só Uhum. reagir da Uhum. mesma forma, né? Uhum. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Isso mesmo, é a prática, né? Então, quando a gente encontra essas circunstâncias, nós vamos encontrar a nossa própria mente, né? E aí a gente tem essa oportunidade de liberar em nós e não fixar no outro, né? Então, aí não tem como a gente fixar no outro sem liberar em nós, assim. A gente está fixando no outro, a gente também está fixando na gente, assim. Então, estamos reforçando o padrão, né? Que surge na raiva e a gente, coloca, a gente está reforçando o padrão da raiva em nós também. Esse é o ponto, né? Então, isso é maravilhoso. E a gente vai poder, a gente praticando, vai poder ter essas atitudes como esses bodhisattvas, né? Tem, né? E que ressignificam o assassino de filho, né? Que acolhem, perdoam. Até porque é uma dor. Se a pessoa fosse ficar com aquilo, a pessoa sente que é um mal que a pessoa guarda. Então, para ela mesma, né? A raiva, a falta de perdão é um mal que a pessoa carrega, né? Dentro dela. Corrói o coração, né? Então, eu acho que a pessoa se coloca no lugar do outro, provavelmente se colocou no lugar do outro, e aí você entende que seria possível. É possível fazer aquilo porque a pessoa tinha as causas e condições ali que levaram ela a fazer, né? Então, a pessoa entende, né, o lugar do outro, assim, né? E aí gera compaixão, né? Tanta coisa, né? E a compaixão leva ao amor, à bondade, né? É isso, vamos lá, Shagdu mais um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Acho legal o jeito que o Shagdu coloca assim as coisas, que ele é muito direto assim também. Então ele vai dizer. Então a gente vai contemplar isso, né? A igualdade e já foram nosso pai e nossa mãe. Então o Buda Shakyamuni diz que não há, né, os seres oniscientes, né? Veem que não há um único ser que não tenha sido nosso pai e nossa mãe. Isso é algo que também poderíamos perceber se purificássemos nossa mente. Cada ser, não importa quão antagônico a nós possa ser agora, já foi tão bondoso e importante para nós quanto nossos pais nesta vida. Uma pessoa que agora desempenha um papel aparentemente insignificante ou mesmo ameaçador em nosso drama pessoal foi outrora amorosa e prestativa. Aí tem umas histórias assim de lamas que numa vida anterior na vida seguinte eles vieram como viram, por exemplo, que aquele cachorro, aquele peixe, que uma situação que aconteceu era o pai de uma vida anterior, era uma mãe, entendeu? É como se o nosso drama ele seguisse intrincado com o nosso karma, assim. Então, nessa vida nós criamos relações, né? Na próxima vida esse karma se intrinca, assim. Então, seres que outrora, né, a gente machucou, pode
tá no próximo drama próximo de nós, enfim, né? Então, um pouco assim. Então, a fim de apreciar essa bondade que todos os seres, né, em algum momento já nos trouxeram, precisamos reconhecer a enorme generosidade dos nossos pais. Antes de mais nada, eles nos deram, o que ele está querendo, um método é olhar a equanimidade, todos os seres querem ser felizes, né, que querem se livrar do sofrimento. Outro é ver que todos os seres já foram em algum momento nossos pais. Mas para isso, para a gente apreciar isso como um método, a gente precisa apreciar a bondade dos nossos pais, né? Como um ser que nos deram a vida nos ajudaram nessa vida, né? Ele vai trazer aqui os detalhes, né? Então, antes de mais nada, eles nos deram de presente um corpo humano nesta vida, né? Após a morte, em nossa vida passada, nossa mente mergulhou no bardo, não foi? Tipo assim, não foi, você lembra? Agora nós temos esse corpo humano, nossos pais nos deram, mas após a morte em nossa vida passada, a nossa mente mergulhou no bardo, o estado intermediário, amedrontador e caótico, que há entre a morte e o próximo renascimento. Ele está nos lembrando, né? Você lembra, né? Nossa mente entrou nesse bardo do morrer na vida anterior, entre a vida anterior e essa, que esse bardo do estado intermediário é um bardo amedrontador e caótico, que nós vamos estar sujeitos, se a gente não tiver lucidez, vai estar sujeito ao nosso karma, né? Que há entre a morte e o próximo renascimento. E fomos jogados de um lado para o outro, num sonho da morte, né? Sem defesa, como uma pluma ao vento, sem qualquer ponto de apoio ou de referência estável. Se diz que esse sonho dessa região, esse período do bardo, é como se tivesse um sonho alucinado, assim. A gente pensa no lugar, foi, como se tivesse sido pego pelo pé, e alguém está nos... Lama Santa e coloca essa imagem assim. Alguém tivesse nos pegado assim pelo pé e tá girando assim com a gente. Então a gente tá olhando as coisas rapidamente, passando pelas coisas rapidamente assim, né? Não dá, tem tempo. Então meio que o sonho do bardo é meio assim. Não é estável como um sonho da noite, que você vai construir um castelo, casa. Não, é meio rápido demais, né? E aí... Deixa eu fechar aqui, que é um negócio. Sim. Aí ele diz, então, fomos jogados sem defesa, né? De um lado para o outro, experimentando visões e sons terríveis. Por fim, nós encontramos segurança no ventre da nossa mãe, no momento da concepção. A gente, né, se engatou karmicamente num novo nascimento, e nesse momento que a gente engata num novo nascimento, a gente está num lugar seguro novamente, né? A gente entrou no ventre da nossa mãe no momento da concepção. Daí em diante, ela nos carregou em seu corpo por 9 meses, suportando desconforto e talvez a enfermidade para nos oferecer o nascimento humano. Quando estávamos indefesos no berço, nossa mãe nos dedicou cuidado e proteção para que pudéssemos crescer fortes e sadios. Se ela não tivesse nos alimentado ou pedido a uma outra pessoa que o fizesse, com certeza teríamos morrido. Né? Se ela não tivesse nos alimentado ou pedido que outra pessoa fizesse isso para nós, nós teríamos morrido, né? Porque a gente depende, né, da amamentação. Né? Ela salvou nossa vida quando crianças, vez após vez, protegendo-nos de cair, de comer coisas que nos deixariam doentes, de nos aproximar demais do fogo, da água, do trânsito. Ela nos deu de comer, de vestir, lavou-nos e manteve limpa a nossa casa. Pense o quanto nós teríamos que gastar agora para que alguém viesse limpar a casa ou cozinhar para nós. Hoje em dia, quando alguém nos oferece uma xícara de chá ou uma pequena coisa sem pedir pagamento, consideramos essa pessoa imensamente bondosa. Então, essa bondade, porém, ela é nada, né? Ela esmaece em comparação à generosidade da nossa mãe. Aí, o Shagdu é pau, né? Ele vai fundo, né? Nossa capacidade de falar, de nos portar na sociedade, de conviver com os outros, são dádiva de nossos pais. Em vez de nos comprazermos com nossa própria inteligência, deveríamos lembrar que houve um tempo
e que não sabíamos dizer uma única palavra, e que não sabíamos nos alimentar, nos vestir e nos limpar. Palavra por palavra, nossa mãe e nosso pai, aqui botou o pai já, né? Nos ensinaram a falar. Eles nos ajudaram a aprender a andar, a comer e a nos vestir. Eles foram os nossos primeiros professores. Nesta e incontáveis vidas passadas, os outros seres nos devotaram bondade por todos esses meios mundanos. Eles também têm uma importância essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, no sentido de que, né, os outros seres, sem ser nosso pai e nossa mãe, aqui hoje na nossa vida, né, na nossa infância, na nossa juventude, agora. Então, até esses outros seres também, eles têm uma importância essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, no sentido de que a liberação deles é a finalidade da nossa prática, o alicerce da nossa motivação altruísta, sem a qual não poderíamos alcançar a iluminação. Ponderando essas questões, começamos a experimentar uma profunda sensação de gratidão e adquirimos consciência da nossa dívida para com os seres, para com nossos pais e todos os seres. E aí a gente pode lembrar aqui, né, como o Lama Santen gosta de lembrar, né, os seres sem rosto na nossa vida, né, aqueles que fazem mantém a rede elétrica funcionando, mantém, né, as redes aéreas funcionando, né, aquele que que planta, que faz o comércio, tudo que a gente faz depende das pessoas, né? A gente não vive sozinho. Então, inúmeras pessoas sem rosto, seres sem rosto, nos trazem benefício, sem a gente se dar conta, né? Então, desse modo, ao cultivarmos equanimidade, reconhecemos que todos os seres foram nossas mães em algum momento. Ou seja, nos ajudaram de alguma forma nesse sentido. Nos trazem benefício, como as nossas mães, nossos pais, né? Então, cultivamos apreciação pela bondade que eles nos dedicaram e o desejo de oferecer retribuição. Dessa maneira, desenvolvemos uma motivação mais elevada, que é a de beneficiarmos todos os seres, não apenas de uma perspectiva temporária, mas fazendo isso por meio da mais perfeita forma de retribuição possível, que é a de alcançarmos a iluminação para podermos ajudar os outros a fazer o mesmo. Então essa é a motivação mais elevada. A gente não só ajuda de forma convencional, relativa, mas é a motivação mais perfeita, a forma de retribuição mais perfeita é a gente se iluminar para poder ajudar os outros a se iluminar também. Né? Então, um aluno ocidental certa vez perguntou a um lama: eu tenho dificuldade de pensar que os seres uma vez foram minha mãe. A minha mãe nunca foi boa comigo. Nós tivemos um péssimo relacionamento. Então, toda vez que eu me sento para meditar sobre Bodhicitta, penso na minha mãe e fico irritado e com raiva. Será que eu posso simplesmente esquecer de pensar na minha mãe por enquanto? O aluno pediu, né? O lama disse ao aluno que o objetivo era desenvolver compaixão por todos os seres, inclusive por nossa mãe. Mas não importava a ordem em que isso fosse feito. Ele disse que no Tibete e na Índia, as pessoas consideram a mãe a mais bondosa, a mais maravilhosa pessoa inimaginável. Quando um principiante precisa de um acesso fácil para a prática, o professor usa os sentimentos ligados à mãe como base para se cultivar o calor humano e compaixão pelos outros. Isso lá, né, no Tibete. Aí o lama acrescentou: mas se você pensa que um método melhor para você é primeiro desenvolver compaixão por todos os outros seres e depois pela sua mãe, não há problema. O importante é, ao final, termos compaixão por todos os seres, inclusive a nossa mãe. Né? Óbvio. Então, não é uma coisa assim, que a gente pensa, não, pronto, eu tenho problema com a minha mãe, eu não vou conseguir fazer essa prática, não vou conseguir cultivar compaixão, porque eu não consigo ter um sentimento positivo em relação à minha mãe. Isso não tem importância. Começa por um ser que você consiga sentir isso. É uma tia que te criou, é os seus amigos, não interessa, você começa pode começar por qualquer ponto, né? Mas no final, a gente não vai excluir ninguém, nenhum ser, inclusive a nossa mãe, né?
Então, por fim, a gente reconhece a igualdade de todos os seres no sentido de que a natureza intrínseca de cada um deles. Então, no final, quando a gente aprofunda a equanimidade, a prática da equanimidade vai nos levar a reconhecer o quê? A igualdade. Aquilo que estava falando, né? De todos os seres. No sentido de que a natureza intrínseca de cada um deles, do menor inseto ao maior praticante detentor de sabedoria, a natureza intrínseca de todos eles é a pureza primordial. São as qualidades da mente de sabedoria que está presente. A natureza búdica está presente em todos os seres. Então, nesse sentido, nós somos iguais. Iguais. Trump, né? As pessoas mais difíceis, o Epstein, seja, todas as pessoas têm a natureza de Buda. No final, né? Quando passamos a compreender essa igualdade, no sentido de que todos querem ser felizes, mas aí todos sofrem, todos nos dedicaram à bondade de um pai ou de uma mãe, né, de certa forma, uma bondade, né, nesse sentido, né? Todos possuem natureza búdica. Então, quando a gente compreende isso, nós geramos compaixão por todos eles, sem exceção. Reconhecemos sua situação trágica, embora apenas queiram ser felizes, por ignorância e delusão, né, criam as condições que perpetuam o seu sofrimento. Então, essa é a base da compaixão. É perceber isso, saber isso, reconhecer isso. Então, a própria compaixão, a aspiração de que o sofrimento venha a cessar, é a segunda qualidade incomensurável. Então, a equanimidade conduz a você ter compaixão, né? Que é a segunda qualidade incomensurável. Então, na hora que você se sente que todos os seres têm o mesmo potencial, mas não estão, né, digamos assim, aproveitando, aí a gente vai surgir compaixão. Então, a equanimidade conduz à compaixão. Então, a própria compaixão, a aspiração de que o sofrimento venha a cessar, é a segunda qualidade incomensurável. Um potente antídoto para a autoimportância e o interesse próprio, a compaixão, ela nos ajuda, ela é um antídoto, né? Tá dizendo, sendo ela, a compaixão, um potente antídoto para a autoimportância e o interesse próprio, a compaixão, ela nos ajuda a liberar, a curto prazo, o foco implacável sobre nós mesmos e nossos problemas. Também ela é benéfica a longo prazo, pois mesmo 1 ou 2 minutos de compaixão que brote mesmo assim em nosso coração, eles purificam quantidades imensas de karma. Aí lembra aquela história do Buda, que nasceu nos infernos, mas ele teve um instante de compaixão, ele conseguiu liberar aquele karma, saiu do inferno, né? Lembra, né? Porque as carroças estavam queimando e o amigo dele estava carregando com ele, enfim. Então, como é que geramos compaixão? A gente só vai ver esse tópico da compaixão. Acho que só um pedaço, porque é bem longo aqui. Como é que geramos compaixão? Começamos contemplando as dificuldades dos outros seres. Porque se a gente olhar para cada pessoa, a gente olhar para o Trump, ver o Trump agora, mas ver o Trump jovem, o Trump criança, o Trump menino, ver tudo que ele pode ter passado nesta vida, e imaginar karmas de outras vidas, por exemplo, mas nessa vida a gente pode ver as causas e condições que podem ter levado ele a hoje ser a pessoa que é e fazer o que faz, né? Então, como é que geramos compaixão? Começamos contemplando as dificuldades dos outros seres e em seguida colocamos-nos no lugar deles. Começamos com o sofrimento no reino humano, já que a princípio pode ser difícil contemplar a angústia dos seres nos demais reinos, porque a gente nem se lembra de como é, né? Pode ser que a gente não se lembre. Flori, Oi. não, eu só lembrei aqui que Dzongsa Khyentse, né? Ele fala demais o tempo inteiro sobre aspirar compaixão.
Porque às vezes a gente está nesse processo todo, né, na floresta do nosso karma, a gente está deprimido, a gente está mal, a gente vai para o fundo do poço, a gente para de praticar, a gente volta, a gente isso, a gente aquilo. E ele fala demais de aspirar, aspirar. Ele fala isso como se fosse a É. coisa mais importante do mundo, sabe? E às vezes quando eu estou mal, assim, que acontece muito, eu fico, eu falo assim, sabe? Eu aspiro ter compaixão, mesmo que eu não tenha, Aham. e que eu não consiga, mas eu aspiro assim com todas as minhas forças que um dia eu tenha, sabe? Eu sigo esse conselho Com certeza. do Dzongsa Khyentse. Aspirar a Ele aspirar, ainda fala isso, né? Aspire a aspi- aspirar, né? aspire a aspirar, e que é É, uma coisa já que a gente deve dar muito valor, com né? certeza. É porque essa mente que aspira, ela tira a gente de um lugar de fatalismo, assim, de é como se a gente desse a volta ao contrário, assim, dos quatro pensamentos, né? A gente Assim, não vou desiste do caminho, conseguir, exatamente. não vou conseguir ter compaixão Isso. É como no se fosse mundo a horrível. gente abre, mantém uma porta aberta para o caminho se descortinar. E se entrega, né? Tá aqui essa confusão toda, mas eu queria. É por isso que a prática do nono, né? Das prostrações, aí a gente bota a nossa confusão e levanta, né? Tomando refúgio, pedindo as três joias que nos ajudem, né? Então é um pouco isso mesmo. Aspirar por isso que começa pela bodhicitta da aspiração mesmo, né? A gente aspira a aspirar, como o Zonza colocou, né? Ele tem ensinamento só sobre isso mesmo, assim. A importância de aspirar. Por isso que as preces de aspiração são bem importantes também pra gente fazer de vez em quando, né? Aspiração de Samantabhadra. Tem várias preces de aspiração que a gente faz, né? Porque elas não mantêm conectado com com o caminho caminho de saída, né? A nossa mente não fica presa no não dá. Não dá, não consigo, não é pra mim, né? Então, a mente, quando você aspira, você sai desse lugar. Então, se mantém em movimento, energia em movimento, né? No caminho, né? Bem importante, assim. Obrigada, Valma, é isso mesmo. Vamos ver só mais um pouquinho aqui, a gente vai encerrar por causa da hora. E esse tópico vai ser um pouco grande, é meio que ele vai sugerir que a gente faça até uma prática. Então contemplamos, ele diz. Então, a gente se coloca, para cultivar a compaixão, a gente se coloca no lugar dos outros. Vê a dificuldade dos seres e a gente, primeiro, logo em seguida, a gente se coloca no lugar deles. Se a gente tivesse ali, visse aquelas condições, aquelas circunstâncias, será que a gente não faria a mesma coisa? Né? Então, começamos com o sofrimento no reino humano, mas ele diz, porque é óbvio, né? Está ali na nossa frente. Então, contemplamos as dificuldades de uma ou duas pessoas que conhecemos e lentamente, com a prática, ampliamos o nosso foco para incluir mais e mais, até que o sofrimento de todos os seres tenha um significado verdadeiro para nós. Recordamos-nos da dor dessas pessoas de maneira tão vívida que podemos praticamente vê-las diante dos nossos olhos. Aí eu vou sugerir que a gente pare aqui, porque já está um pouco na nossa hora, e eu vou começar o próximo encontro com essa prática, que ele vai pedir que a gente imagine, a gente se coloque no lugar. Então é como se estivesse fazendo uma prática de cultivo de compaixão, certo? E a gente começa a prática aqui. A gente começa o próximo encontro fazendo a prática, eu vou lendo aqui essa parte aqui que ele sugere como uma prática, assim, sabe? Eu acho que é legal. Tá bom? Aí a gente segue a leitura depois. Tá certo? No próximo encontro. Que é um pouco isso, né? É a gente se realmente se dispor, a nossa mente se abrir e estar presente ao que está acontecendo de fato e ao outro, assim. Normalmente a gente está com os nossos objetivos, com os nossos, né, as nossas prioridades, as nossas agendas, e a gente não está presente mesmo para o outro, assim, né? Aí é fácil a gente julgar, condenar, sair batendo, né, respondendo, enfim. Mas quando a gente se coloca presente e realmente olha de forma profunda, a gente vai ver toda a confusão, mas a gente vai ver também, a gente não vai, digamos assim, reificar o outro como sendo a confusão que ele é um ser que tem a natureza búdica, como todos nós, mas ele está nesse momento sob o domínio de toda essa confusão. E a única maneira realmente de poder ajudar é se colocar nesse lugar.
Se você não se colocar nesse lugar, você Não não tem consegue como ajudar. ajudar, não tem como ajudar, com Não tem como certeza. ajudar. É Você pode ter verdade. ideias, mas não vão funcionar. É, com certeza. E é interessante que gerar compaixão é meio hábil para a descoberta que, no fundo, não há o outro. Não é interessante Isso, isso? Porque se a gente quer diminuir o autocentramento, se a gente vai operar sem o eu, na hora que o eu colapsa, o outro colapsa junto. Não tem um outro na realidade última. Então, aí você fala, poxa, mas é uma coisa que é sempre uma tensão, né? Que é o treinamento provisório com o definitivo. Porque no provisório, óbvio que tem o outro. Sentidos nos é, mostram, as emoções. No definitivo, é possível operar a mente em que não tem eu e o outro como a gente é. está Que é acostumado. o, Isso é uma que é coisa no, o próximo fantástica. capítulo ele vai colocar a bodhicitta da, da ação, vai falar dos 6 paramitas, né? Paramita tem esse sentido, né? Da gente transcender a dualidade, né? A gente vai praticar, por exemplo, a generosidade como a primeira paramita, né? Mas a gente começa praticando dentro das 3 esferas, né? Do eu, do outro e da ação, né? Mas no final das contas, quando a gente realmente repousa no reconhecimento da verdadeira natureza, nossa, que é a natureza de qualquer ser, aí a gente vai superar essas 3 esferas, né? Que aí a generosidade se torna a perfeição da generosidade, porque não há o ser que doa, não há há apenas o movimento, assim, né? A radiância ali da mente de sabedoria, né? Então, sem No Sutra uma... do Diamante, É, esse é o principal. Depois com de certeza. falar a importância das virtudes, a importância da generosidade, ele fala, mas se um bodhisattva pensa que está ajudando outros seres, ele não é um bodhisattva. É. É uma contradição, Não né, é entre as um coisas. bodhisattva, mas assim, ainda não está no último... É, sim, um Tá bodhisattva lá aguardando do ainda. 10º volume, que já está Isso, quase desperto, né? isso. Então, ele é É, interessante. Por isso que eu acho que uma maneira é a gente ver a vigília como se fosse um tipo de sonho. Isso é uma coisa que ajuda um pouco, é. né? Porque no sonho você tem lá a realidade, a aparência de você arrastar de tudo. Aí você acorda e fala, gente, foi só da minha cabeça, né? É uma prática, é um outro Cadê meio a hábil, coisa? né? É uma prática, né? Um outro meio hábil, né? É, eu acho que é um bom meio hábil para a gente ter A prática da uma. yoga né? A yoga do sonho é É, uma você das utilizar práticas ela de na usar isso. vigília, porque Isso. na vigília é mais fácil, né? É Eu, isso, eu tô pelo menos, dizendo. não Mas a consigo. prática da yoga dos sonhos pressupõe você considerar, na vigília, tudo como um sonho. É, sim, Entendeu? Faz parte da prática, exatamente. né? É. Mas isso é uma coisa não é tão difícil de fazer. Quer É. dizer, às vezes pode ser difícil pela prática, mas não é tão Pode. difícil de entender, entendeu? Sim, De você exatamente. olhar as coisas, Sim, entender é, não. é como se você não está. Para diminuir um pouco o arrasto das aparências, né? Aham. É um meio hábil Com também. certeza, com certeza. A gente usa todos aqueles que pra gente faz sentido e que possam nos ajudar, né, a sair desse autocentramento, né, e manifestar essas qualidades naturalmente, né. É, o que eu acho bom do budismo é que a gente não tem que conquistar nada, a gente tem que perder condicionamento. Isso Exatamente. é uma coisa legal, né? Com Porque em outras certeza. tradições você tem que conquistar as coisas, oh, Aham. vencer tal. No budismo você fala, filho, só tem que perder. Você perde o É. autocentramento, tudo se Isso não quer resolve. dizer que não tem esforço. Tem um esforço aí nisso, que é o caminho, todo o processo. Pois Mas é é, um mas esforço aí que vai levar ao não esforço. isso. Exatamente. Se o Exatamente. esforço fosse para sempre É, ser esforço, tem é, problema. exatamente. Porque aí, se você fala, cada vez eu me esforço mais, não está muito bom. É, Porque se você está se esforçando cada é, vez mais, é. você devia estar. O Lama Santos fala uma coisa que, como não sei o quê. Ah, o voto de Bodhisattva. Ele fala, voto? Mas é a alegria de ser Bodhisattva. Quando o sujeito não precisa mais Na fazer um verdade, quando a voto. gente olhar, ele diz assim, o caminho é esse, ele vai dizer o caminho do Bodhisattva é o caminho das 6 perfeições. Praticar generosidade, moralidade, energia constante, concentração e sabedoria. Tem que praticar isso. Então, isso é um caminho. É, no Então, início tem esforço, mas depois você vai ter exatamente, manifestação. exatamente. Aí depois Aí não tem depois, mais de esforço. isso. Aí não precisa mais de voto, é só alegria. Aham, uhum. É bonito. Exatamente, Vamos com ver, certeza. né? É lindo, com certeza, com certeza. É por isso que a gente tá nesse caminho, né? Não tenho dúvida. E Pois por vamos. falar em aspiração,
vamos aspirar que depois que a gente empacotar dessa vida, a gente continue no caminho, né? É uma boa aspiração, Com né? certeza. Todo dia a Porque gente a devia gente fazer vai. isso, né? Porque não vai ter jogado Ó, assim. vai ter o ensinamento do Eric sobre os 6 bardos de novo, né? Então aquela prece, por exemplo, dos 6 bardos é bem interessante. É uma prece de aspiração muito linda, assim. É, de a gente se manter conectado com a nossa reconhecimento da nossa verdadeira natureza em todas as circunstâncias. No bardo da vida, no bardo do sono, sonho, da meditação, no bardo da morte, do morrer, né? Na bardo do Dharmata e na bardo do renascer. Então, essa é a atitude, é a prática. Então, essa prece, por exemplo, da gente, né, se lembrar, né, do aspirar, né, tá presente em todas as nossas circunstâncias, é muito maravilhosa. Então, não percamos o nosso ensinamento do Eric, que ele vai dar um ensinamento, né? A gente até comentou, assim, agora, em abril, parece, março ou abril, sobre os bardos. Então, interessante, É queridos. interessante. Só para terminar, outro dia eu tive um sonho meio esquisito. Eu tive um sonho em que tinha uma. Eu acho que era tipo uma jaguatirica, não era um tigre, mas não era um gato. Aí olhou para mim, fez uma cara feia. Aí eu acordei meio assustado. Aí eu falei para Fátima, que é minha esposa, uma companheira de 40 anos. Aí eu falei: Ih, se eu morrer nesse estado, eu tô frito. Aí ela olhou para mim e falou. Treino é treino, jogo é jogo. Achei tão bonitinho, né? Porque quando a gente está aqui no treino, às vezes a coisa dá É, errado e tal. Mas a gente o vai com a jogo sabe lá, prática né? que então, como eu tinha o corpo físico, ele nem me agrediu, tá? Foi aquela Aham, coisa só que eu acordei um pouco assim, que ela aham. olhou para mim, assim, perto. Eu Aí tu tenho tem que olhar até assim, dois. era o Buda. Guru Rinpoche, na forma de Entendeu? tigre. Aí ela olhou assim e me assustou um pouquinho porque eu acordei. Então eu lembrei muito porque eu acordei exatamente no momento que eu fui assustado, né? Que Aham, isso normalmente a gente esquece o sonho. Mas aham, quando a gente acorda no momento que tem uma emoção, é mais fácil lembrar. Eu aham, lembrei que ela olhou para mim e não agrediu, mas olhou com aquela cara, sabe aquela cara que você aham. olha assim, Não a deu tempo de situação tá agredir que o ficando. sonho acabou, né? É, a situação tá ficando meio encrencada. Aí eu acordei. Aí eu falei, verdade, engraçado isso, né? Nessas horas ter corpo físico é bom. Legal, Você você vê, volta, né? dá conta da sua mente, né? Você deu a conta ali, foi muito legal, né? Pois é, Muito engraçado bom, isso. muito bom. Aí você para, vou dormir de novo, quero que você apareça agora que eu quero olhar pra você. Tá bom, vamos fazer a dedicação. Ai, ai. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte, do oceano do Sansara, possa eu liberar os seres, que todos os seres se libertem. Que possamos conquistar a prece de aspiração para a grande perfeição. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, têm o mesmo sabor. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Isso aqui é a aspiração lá de cima, né? Aspiração lá de cima. Agora uma aspiração mais realizável, vamos para aspirar as 6 perfeições. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos para poder servir com compaixão a todos os seres, e que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Aí vamos fazer a prece para todos os lamas, aqui.
Desculpa. Aqui. Que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. E que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, todos os nossos lamas, o Yansi Chakdor Rinpoche, Lama Santa, Lama Lon Wallace, Eric Pema Kunsa, Lama Fred, Lama Sonan, todo mundo, todos os nossos mestres, possam ser tão estáveis, as suas vidas possam ser tão estáveis quanto um estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda, Orgen Lama Drugyune, Droatike Malupá, Dei Sala Gopá, show! Pois bem, queridos, obrigada pela companhia, pela troca. Obrigada, Flori, pelo retorno. Obrigada, Sandra. obrigada. Boa noite, obrigada. Deixa eu fechar aqui. Tchau, tchau. Deixa eu stop. Tchau. Um negócio aqui.